eleitos de Deus e mais que vencedores em Cristo Jesus, chamados para serem santos e irrepreensíveis diante do nosso Pai. Se você crê que seu nome está inscrito no livro da vida desde a fundação do mundo, diga amém. Amado Senhor, imagine, você tem uma doença incurável. Como o pecado era incurável. De repente, o farmacêutico resolve dedicar sua vida para te curar. E descobre um remédio. E te cura dessa doença. E, depois de algum tempo, você encontra com esse farmacêutico. As pessoas percebem que houve mudança em sua vida. Você encontra com esse farmacêutico e ele diz assim: você agora está curado. Você está curado dessa doença. Aí você vira para o farmacêutico e diz assim: eu estou curado, sim, mas eu não mereço. Será que você vai alegrar o coração desse farmacêutico que dedicou sua vida para te salvar? Amado Senhor, será que você vai alegrar o coração de Jesus Cristo quando você diz para ele que você não merece a salvação? Que você não merece a cura do pecado? Será que você vai alegrar o coração de Jesus Cristo? Já se perguntou fazendo isso? Será que Jesus Cristo vai ficar feliz? Deu a sua vida para te curar do pecado, te curar da morte, te dando a salvação, te dando a graça, e você diz que não merece? Que a graça e o favor é merecido? Amado Senhor, favor é merecido, graça e favor merecido, isso não é bíblico, isso não está na Bíblia. Meus amados, não fique com as tradições humanas. Elas se confundem. Fique com a palavra de Deus. Não diga que você é um pecador, que você recebeu uma graça imerecida. Isso não é de Deus. Isso não vem do Senhor. Seja agradecido por essa cura do pecado. Porque, amado Senhor, Ele pagou a nossa dívida. Uma dívida que era impagável. Ele pagou a nossa dívida. Ninguém mais pode chamar você de devedor. Ele nos curou do pecado. Ninguém mais pode chamar você de pecador. Ele nos curou da morte, amado. Agora você não é mais alguém que está morto nos seus pecados e delitos. Você foi salvo disso. Porque Ele nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos remiu, nos redimiu. A obra é completa. A graça, amado Deus, é uma obra completa. É muito importante que entendamos isso. O apóstolo Paulo foi pedir mais alguma coisa para Deus e ele falou: Paulo, a minha graça te basta, Paulo. O que é que você quer mais? Você já tem tudo. Já te curei, já te salvei, já te perdoei, já habito agora em você através do meu Espírito. Amado de Deus, e mais que vencedores em Cristo Jesus. Jesus Cristo, Ele nos inseriu no seu reino. Mas antes dele fazer isso, amado Senhor, Ele teve que nos lavar com o teu sangue. Ele nos lavou com o teu sangue, assim como aqueles homens de Deus faziam, que se lavavam com o sangue de animais para entrar no Santo dos Santos. O Santo dos Santos figura do reino de Deus. Todos nós temos que ser lavados de todo pecado, uma vez inserido nesse reino. Agora Jesus Cristo está cuidando de nós. Está nos santificando, está nos corrigindo, está nos açoitando quando necessário. O que é a santificação? Vem através de quê? Todas as vezes, amado Senhor, que nós ouvimos um louvor, uma oração,
uma pregação, quando está em linha com a palavra de Deus, a santificação está acontecendo. Porque o que Jesus Cristo fala? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus, amado, que nos santifica. Está nos santificando. O único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre o que agora estão sendo santificados. Jesus Cristo agora, nós estamos no reino de Jesus Cristo, ele está nos santificando. Quando precisa, ele nos corrige. Quando precisa, ele nos açoita, para que prevaleça a palavra dele, que nenhuma das suas ovelhas se perderá. Mas ele faz tudo isso por amor de nós. Como diz a palavra em Hebreus, amado Senhor. O que diz aqui em Hebreus? Diz assim, Hebreus, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho que recebe. Deus, no reino de Deus, meus amados, nós não somos mais chamados de pecador. Quando você estava fora do reino, você era um pecador, chamado de pecador. Agora nós somos chamados de filhos. No reino de Deus, meus amados, não entra pecador. Só entra remidos. Só entra pessoas que foram lavadas com o sangue de Cristo. Então ele diz assim, Deus vos trata como filhos, pois que filhos há que o pai não corrija. Vocês estão compreendendo? Quando Jesus Cristo nos inseriu no seu reino, ele agora está nos santificando através da palavra. Ele está nos corrigindo quando é necessário e nos açoitando, porque a palavra de Deus diz que com vara eu visitarei as suas transgressões. Aqueles atos que nós cometemos sem pensar, chama de transgressões. E aqueles atos pensados se chama iniquidade. Então, vai ser açoite, amado. Essa é a diferença. Se nós estivermos só na disciplina do Senhor, só na santificação, nós somos alunos nota 10. Mas, meus amados, nós estamos no mundo. Nós, apesar de estarmos no reino, nós estamos aqui, sabe, em um mundo ainda que ainda tenta de todas as formas tirar a nossa paz, tirar a nossa alegria. Mas, meus amados, mas nós fazemos parte de um reino. Nós estamos numa condição desse mundo que jaz no maligno, mas nós estamos numa posição em Cristo de vencedores, de mais que vencedores, de eleitos, de salvos, de filhos de Deus. Viu que na palavra Deus falando para nós, filhos. Ele falou, eu corrijo todo o pecador, amado. Ele não falou isso. Ele falou filhos. E que filhos que há, que ele receba, que ele não corrija. Então, meus amados, não permitem em vossas vidas palavra de condenação, dizendo que a graça é um favor merecido. Nós merecemos, meus amados, através de Cristo Jesus, nós merecemos todas as coisas. Através da graça de Deus, nós passamos a merecer. Então, ele é de Deus. Veja só o que fala aqui sobre Jesus Cristo aqui. Maria, agraciada do Senhor, e fala aqui também de Noé, que ele recebeu graça de Deus, porque entre todos esses contemporâneos, ele era um homem justo. Fala sobre Jesus Cristo também, e o menino crescia, se fortalecia no Espírito, cheio da sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Como é que eu vou botar agora que o favor merecido estava sobre Jesus Cristo? Que o favor merecido estava sobre Noé? Que o favor merecido estava sobre Maria? Meus amados, vamos crescer. Hoje cantaram um hino na igreja que entristeceu o coração. Se Deus olhar para mim, não vai achar nada de bom. Amado, isso não existe. Deus olha para nós, ele vê Jesus Cristo. Ele vê seu Filho amado. Tanto que diz que se conhecemos alguém segundo a carne, já não conhecemos desse modo. A ninguém conhecemos segundo a carne. E se conhecemos a Cristo, já não conhecemos desse modo.
Nem Jesus Cristo, amado, quer ser lembrado na carne. Nem ele quer mais ser lembrado. Porque nós devemos desapegar do Jesus Cristo na carne e nos apegar ao ressuscitado. Porque se nós ficarmos com os dois, nós estamos cometendo adultério, como diz em Romanos 7. Nós temos que nos apegar ao que ressuscitou, aquele que venceu. Aquele que foi moído na cruz do Calvário, mas venceu. Ele ressuscitou. Ele nos deu vida e vida em abundância. Por isso, a lei de Deus, não aceite mais palavra de condenação na tua vida. O filho pródigo, quando voltou para o pai, aquela história, o pai em nenhum momento disse que ele não merecia. Vou falar uma coisa para vocês. O irmão mais velho disse que ele não merecia. Ele não entendeu o amor do pai. E se Deus fosse um político hipócrita, ele falava para o irmão mais velho: o teu filho não merecia, o teu irmão não merecia, mas eu resolvi perdoá-lo. E fiz a festa. Amado de Deus, mas Deus não é político nem homem para mentir, dizendo que a graça é um favor merecido. Por quê? Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de dúvida. Com Deus é sim, sim e não, não. Muitos dizem que Jesus salva do pecado, mas a pessoa continua pecador. Olha só a confusão, meus amados. E para piorar, o Pai te perdoou, mas você não merece. Que isso? Através de Jesus Cristo, amado, nós merecemos sim a salvação, mas foi através de Cristo Jesus. Vamos nos regozijar. Como aquele pai regozijou no Senhor, regozijou de alegria que teu filho voltou, vamos agora nos regozijar que nós voltamos para o nosso Pai. Vamos regozijar. Deus, parece que Deus não sabe o que quer, mas claro, Deus sabe o que quer. Deus fez isso porque, através de Jesus Cristo, nós merecemos ser salvos e ponto final. É isso que nós temos que entender. Deus em Cristo Jesus, Ele consumou todas as coisas. E nós temos que crer nisso, amado. É isso que nos liberta do velho homem. É isso que nos liberta do velho homem. Deixando as coisas que para trás ficam e seguimos adiante para o prêmio da soberana vocação que Deus nos deu em Cristo Jesus. É isso, amado do Senhor. Essa obra perfeita que Deus nos deu através do teu Filho. Toma posse dessa vitória em Cristo Jesus e pare de se condenar, amado Senhor. Esqueça as tradições. Pare de ser aquele irmão mais velho, lá na casa do pai, que falou que o irmão não merecia. Mas o pai nada falou. Porque o pai não era hipócrita e nem político para fazer algo mesmo que o filho merecia. Ele fez porque o filho merecia, porque era dele. Aquele filho saiu dele. Nós saímos de Deus. Nós somos filhos da luz. Saímos dele. E um dia vamos voltar para ele. Merecemos, como diz a palavra em Deus, porque somos filhos. Por isso nós merecemos. Porque ele nos chama de filhos. Ele não nos chamou de pecador. Filhos. Todos aqueles que Cristo Jesus entregou para Deus são filhos e não mais pecadores, amados. Se você crê que você está inserido no reino de Cristo Jesus e que Ele agora está cuidando de você, está te limpando, te purificando de todos esses pensamentos que vai contra o Senhor. Amado Deus, não se condene mais. Nunca diga que você é um pecador ou que a graça é um favor merecido. Aprenda a glorificar a Deus por essas dádivas, por esse presente. Não entristeça o coração do Pai, desmerecendo essa tão grande obra que Ele fez por nós. A melhor forma de você agradecer a alguém é reconhecendo
de tudo que ele fez e não desmerecendo o que ele fez. Pense nisso, meus amados. Pense nisso, ele de Deus. E mais que vencedores de Cristo Jesus, chamados para ser santos e irrepreensíveis diante do nosso Pai. Porque ele escreveu o nosso nome no livro da vida desde a fundação do mundo. E ele agora veio nos resgatar aquilo que era dele. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Amém, amém, meus amados?